Dos políticos brasileiros hoje que a gente conhece, quem você diria que representa o pensamento liberal e quem você diria que representa melhor o pensamento conservador? Olha, acho que isso não é uma resposta muito simples, porque depende muito do contexto, né? Se a gente for buscar, por exemplo, um clichê no partido político, a gente diria que movimentos como Livres representam a posição liberal, o Partido Novo também sempre tentou representar a posição liberal, o Partido Liberal não é liberal. Do ponto de vista econômico, você está falando. Do ponto de vista econômico, que é normalmente o que mais salta aos olhos do debate liberal no Brasil, né? Agora, você pode dizer, por exemplo, figuras como Kim Kataguiri, do DEM, que é do MBL, é uma figura jovem que está aí nesse trânsito entre liberal e conservador, certo? Que é conservador no sentido que, por exemplo, defende propriedade privada, mas é liberal no sentido de economia de mercado, é anti-esquerda, anti-PT. Mas isso, digamos assim, a própria Janaína é claramente uma candidata, uma deputada no caso, mas candidata seguramente futura, que também está identificada com pautas conservadoras, né, como ela mesma disse. Agora, liberal no sentido de, por exemplo, ser a favor do casamento gay, liberal no sentido moral, liberal no sentido de ser a favor do aborto, a favor da eutanásia, eu acho que algumas vezes é mais difícil ainda de você encontrar, certo? Às vezes a esquerda faz um pouco esse papel aqui, de defender, digamos, essas pautas que são, na realidade, de origem liberal, né? Agora, se você fizer uma análise contextual, eu entendo que a situação fica, às vezes, mais complicada, né, para dizer quem é mais conservador ou quem é menos conservador. Eu já escrevi, acho que o Lula, em relação ao Bolsonaro, é muito mais conservador do que o próprio Bolsonaro. Você chegou a comentar isso agora, quando você disse que o governo Bolsonaro ele favoreceu a ruptura, não é? E não, na verdade, o conservadorismo, no que diz respeito, por exemplo, a conservar as instituições. Ele mais atacou do que conservou. Exatamente. Se você vê, por exemplo, a discussão e as tentativas do Lula trazer o Alckmin para perto dele, claramente o Lula está querendo se oferecer como opção conservadora, no sentido de, se não existe terceira opção, ou se inclusive ele aniquila a possibilidade de uma terceira opção, ele então se oferece como eu sou a opção de centro ao Bolsonaro, né? O Lula é alguém que pode fazer com que investimentos voltem, certo? O Lula é um cara que transita pela liderança mundial, mesmo tendo passivo das corrupções, suspeitas e tudo, e condenadas e depois descondenadas, o Lula transita por esse meio. Então, o Lula, apesar de toda a tragédia que é a gangue do PT histórica, ele pode aparecer em embate com o Bolsonaro, por isso ele quer trazer o Alckmin para ele pode aparecer como opção mais conservadora e menos traumática.